Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrader. E hoje eu conversei com o Alex e com o Marcos, que são cofundadores da Parfin e que estão desenvolvendo a plataforma Rails, que é uma das infraestruturas aí de mercado de blockchain para o Brasil e para o mundo. Blockchain tem essa amplitude aí de ser para todos os lados. Eles estão lá no Drex, testaram algumas soluções de privacidade nesta plataforma deles no Drex e tem muita coisa que já está sendo desenvolvida. A Núclea tem uma participação neles e também tem uma subnet que eles falam. E ele me explicou tudo, como é que funciona essa história de subnet, como é que eles garantem privacidade, como é que é a distribuição de nós, precisa ser distribuído ou não, o que resolve, o que é bom e o que é ruim. Um papo muito legal e que foi aí no cerne nessa junção de blockchain com o mercado financeiro tradicional. Como é que isso aqui está se juntando, como é que isso está favorecendo, como é que você consegue o mercado financeiro tradicional pegar a melhor coisa de blockchain para que a gente tenha aí um sistema muito robusto e muito melhor até do que a gente tem hoje. E por que isso é melhor? Então essa conversa foi bem interessante, falamos também de novas tecnologias, a Quantum Abstraction, a parte de Zero Knowledge que está vindo, a parte de criptografia, o que está melhorando, o que está pior, se a gente pode confiar em criptografia ou não. Então assim, uma conversa muito legal e muito cheia de conteúdo para vocês aí se divertirem e trazer muitas ideias e muita coisa para a gente aprender cada vez mais, tá bom? Então com vocês, Alex e Marcos. Opa, tudo bom, Viriato? Tudo bom, Alex? Tudo bem? Beleza, tudo bem. Tudo bom. Viriato já é da casa aqui, já teve algumas participações aqui, né? Eu vou até colocar o link, eu nunca sei onde é que fica esse link, mas eu vou botar o izinho ali até da última participação, que tem um pouquinho até da história dele, como é que ele chegou nesse mundo de inovação, que é importante. O Alex é a primeira vez aqui no canal e, como sempre, eu gosto de escutar a história das pessoas, né? Como é que elas chegaram até aqui, né? Ninguém nasce já sabendo blockchain e começando a fazer a coisa. Então, conta um pouquinho dessa tua história aí, Alex. Como é que você entrou nesse mundo? O que te atraiu para ele e tal? E aí depois a gente entra um pouquinho na Rails e como é que a gente vai falar para frente. Até só um minutinho até para explicar, né? Acho que para quem não sabe, aí que está escutando pela primeira vez, eu e o Alex somos cofundadores da Parfin, né? Estamos construindo a Rails. A gente vai fazer aí um bate-papo sobre a Rails, sobre essa jornada, mas como o Gustavo falou, já tive aqui, então quem quiser saber mais, olha aí, assiste os outros episódios, e aí vai lá, Alex. O outro até só, já aproveitando, assim, essezinho que eu vou deixar aqui é exatamente quando o Viriato veio aqui para falar da Parfin, né? Então, assim, que a gente foi, eu lembro da gente comentar um pouco off the record na coisa, falou, estamos começando a montar aqui, etc, e depois a gente volta aí para fechar, tal, e chegou o momento, né? Então, assim, já estão com a Rails tocando, já fizeram bastante coisa até, né? Acho que até passou um pouco o momento, até, eu devia ter chamado vocês até um pouco antes, mas acho que agora é bom, porque a gente vai ter muita coisa para conversar. Fechou parênteses? Alex, vai lá. Bora. Não, então é o seguinte, a minha história eu estudei Física e Engenharia aí no Brasil, eu moro em Londres hoje, já faz vários anos, e o que me interessou em Bitcoin, eu estava trabalhando na época na Siemens, né, foi por ali que eu vim para a Inglaterra, inclusive, e aí eu ouvi falar de Bitcoin numa publicação online no começo de 2013, e o que me interessou foi o seguinte, eu sempre mexi muito com computador, eu tinha placas e coisas assim que spare parts assim que estava sobrando, e eu vi que dava para você minerar usando na época a GPU, né? Dava ainda Bitcoin. E eu tinha umas assim sobrando, então fui lá, montei um miner, né? Com as peças velhas que eu tinha. E, cara, comecei a minerar e era assim, o legal do Bitcoin é que era uma coisa assim bem roots, né? Assim, não era igual hoje que você consegue achar muita coisa online, era uma coisa que você tinha que mesmo entrar nos fóruns tipo, tentar entender, e o programa que você minerava era um negócio assim, tipo DOS, sabe? Era só de texto e não funcionava direito, era legal, a parte técnica que me interessou bastante, desde o começo. E depois, quando o minerador estava rodando, a sensação é que você estava imprimindo dinheiro, né? Porque você ia vendo lá o seu saldo aumentando de Bitcoin, né? Você minerava num pool, né? Que até hoje é assim, porque até naquela época não dava para minerar solo, no começo de 2013. Né? Então você tinha que fazer parte de um pool. E aí você ia aumentando o saldo e o objetivo era pagar a conta de luz, porque o negócio ficava ligado o dia inteiro, então, e aqui na Inglaterra a energia era cara, né? Mas aí, então, aí comecei, e aí você entra nesse mundo, né, que a gente brinca às vezes também, que é tipo a toca do coelho, assim, quando você entra, você não sai mais. E aí eu comecei a entrar lá no Bitcoin Talk, que era o fórum que todo mundo se encontrava na época,
E aí, cara, lá é um mundo, assim, né? O legal de cripto, Bitcoin, blockchain, é como se fosse assim, tem várias camadas. Tem uma camada bem assim, por exemplo, desde meme coin, que você nem sabe o que você está fazendo, você compra e vende e tal, até se você quiser, se você for uma pessoa bem técnica, ou você for um economista, ou se você for uma pessoa de game theory, assim, tem tantos níveis diferentes que, assim, você fica entretido infinitamente lá. E aí, como parte disso, no Bitcoin Talk, eu acabei indo para Miami na North American Bitcoin Conference em 2014, e eu conheci o Vitalik Buterin lá, antes de ele ter lançado o Ethereum. E aí ele anunciou o Ethereum naquela conferência, e eu lembro que eu fiquei bem impressionado, assim, porque ele realmente, apesar dele, essa aparência dele, assim, ele é todo, né, bem geek, assim, e tal, mas Bem ele fala esquisito, super bem, né? né? E aí eu lembro que eu fiquei impressionado, e aí eu investi no ICO do Ethereum, e aí a partir de lá eu entrei essa parte de ICOs. Eu fiz várias empresas, tal, vendi algumas, mas a maior de todas que eu acho que ficou famosa foi o CoinSchedule, que virou um dos maiores portais de ICO do mundo em 2016, 17. E basicamente era um portal assim que todo mundo que estava lançando o ICO listava, e aí tinha todas as informações ali, a gente checava para ver se era verdade e tal. E no começo, quando eu lancei o CoinSchedule, tinha assim, 2, 3 ICOs, não tinha conteúdo suficiente para preencher a homepage. No final, tinha mais de 5.000 ICOs, né? Porque foi bem naquela época que estourou tudo. Então a gente começou a vender banners e tal. Então foi interessante. Aí depois que eu saí do CoinSchedule, eu conheci o Marcos, que ele estava morando em Londres, e o Chris, que tá na época também é um dos outros co-founders, mas estava com a gente lá no começo, depois já saiu. E aí a gente acho que a gente tinha uma visão parecida, né? Porque eu estava vindo desse mundo meio de cripto, eu nunca trabalhei em banco. Eu sempre trabalhei com software e coisas assim mais técnicas. E o Marcos estava vindo de banco, né? Então a gente juntou essas duas visões e a gente chegou à conclusão que para a gente era muito óbvio que no futuro todo o finance ia acontecer dentro de blockchain Rails, e que não tinha as ferramentas, as pessoas não estavam enxergando isso ainda. Isso era lá em 2019, no meio de 2019. E a gente então resolveu criar uma empresa para construir a infraestrutura para que isso fosse possível. E aí isso é a Parfin hoje, que a gente está há Deixa eu 5, até 6 anos. pegar um pedaço dessa história, que é uma parte interessante de você ter duas pessoas com trajetórias até aquele momento completamente diferentes, né? Então, assim, o Marcos, o sucesso no mercado financeiro tradicional, muita coisa disso, e você vindo pela parte de tecnologia, uma parte quase libertária, de certa forma, né? Uma coisa muito mais de mineração, aquela coisa. Em 2019, essa junção não era trivial de se ver. Né? Hoje que tem o mundo da tokenização, hoje, em 2024, já está meio. Dá para dizer que é consenso ainda, porque acho que a gente está dentro de uma bolha aqui ainda. Né? Mas assim, mas já é muito mais trivial. Mas naquela época, você vê que esse mundo de tecnologia e mercado financeiro ia se juntar, não era uma coisa tão corriqueira. Como é que foi essa conversa de vocês? Como é que vocês chegaram nessa junção para dizer assim, putz, acho que tem uma coisa aqui que a minha experiência funciona, a do Viriato funciona, e como é que a gente junta para vamos fazer alguma coisa? Assim, ó, eu vou dar minha resposta, o Marcos pode dar a dele, mas a minha parte é o seguinte: para mim, isso sempre foi óbvio, que o sistema blockchain é muito mais eficiente. E que é muito mais assim, não tem intermediários, não tem esse negócio de ser permissionless, né, de você poder, qualquer pessoa que querer inovar, o cara consegue conectar e já sair usando. Então, assim, para mim era muito óbvio. O que eu acho que aí vai do Marcos de ter enxergado isso, porque o que aconteceu é que quem vinha do mercado financeiro tradicional é que não enxergava isso. E aí eu acho que eu tive a sorte de conhecer o Marcos, que era uma pessoa que já que tinha essa visão um pouco mais assim, para a época, né, um pouco mais assim, sofisticada, porque ele já tinha também trabalhado, mexido com Bitcoin, com tokens, apesar de estar trabalhando no banco, né. É o que você falou, hoje assim é meio óbvio, realmente, mas na época era óbvio para nós dois. E sabe que muitos VCs, né, investidores, eles falam que o melhor tipo de empresa quando você vai fazer uma startup é quando você sabe uma verdade que ninguém mais sabe. Né, o que eles querem dizer é saber aquele segredo, eles chamam de segredo, o Peter Thiel chama do segredo. E esse era o nosso segredo, né? Que pra gente era óbvio que isso ia acontecer e a gente não acreditava como é que. Não dá para entender como é que ninguém estava enxergando isso também. Mas enfim, aí são acho que a gente deu a sorte de se conhecer na hora certa, no momento certo. É Viriato, isso. quer comentar a tua visão do negócio? Não, foi engraçado, porque, como o Alex falou, né, eu comprei meus primeiros bitcoins em 2014, depois fiz um monte de coisa. Eu lembro que eu chegava no banco e falava assim, gente, vamos
puta, olha aqui, Bitcoin, os caras, esquece isso, não sei o quê, não cabia, né, porque tinha muita questão de lavagem de dinheiro, especulação, o que na realidade, eu comecei a estudar os protocolos, eu lembro quando lançaram o XRP, né, a Ripple lançou o XRP, e os bancos começaram a investir, eu lembro do Santander, eu falei, cara, tá aí o novo Swift, né, o único problema é que na época os caras queriam usar o próprio token como moeda de pagamento e com volatilidade. Eu lembro, eu comprei Ripple a 0,01 centavo, aí de repente foi para 20, aí caía para 10. Imagina você fazer um pagamento de $100 e chegar a 50 do outro lado, né? Não funciona, né? Depois eles viraram Ripple, mas quando esse movimento aconteceu, depois aconteceu o ICO boom, né? O ICO para mim provou que a tecnologia blockchain serviria para uma distribuição global de ativos, né, para representação dos ativos digitais e distribuição disso global sem fronteiras. Então, falei, cara, quem vem de banco sabe que ECM, DCM é complicado, etc. Quando você olha, cara, a maneira como foi feito, então, para mim caía a ficha. Eu falava assim, agora, aí a questão nossa, especialmente, né, é o timing, né, porque você faz um negócio que está à frente do mercado e o mercado não absorve, você morre na praia, né? Exato, esse é um risco grande que acontece, né? Então, assim, você vê, grande maioria das empresas, né, de startups falham porque estava com o produto certo na hora errada, ou não tinha funding suficiente para navegar isso, né? Então o cara fez um produto que estava à frente do mercado, puta, não funcionou, o cara morre. Aí não tem funding, né? Porque o mercado não está dando tração, né? Então a gente deu sorte, a gente passou aí, eu já estou no quarto, no quarto ciclo de bull run, mas a gente pegou 3 winters no meio do caminho, então... Não, e a gente tinha um timing também de toda vez que a gente ia fazer um fundraise, a gente era no meio do bear market. Do winter, do bear market. Era assim, no dia que a gente começava o bear market. Mas no fim deu certo. Eu vou até pedir para vocês avisarem quando for o próximo aí que vocês podem fazer. Espero que não seja logo. Não vai. Esperamos que não. Mas acho assim, acho que é importante isso, porque essa noção de estar no momento certo, na hora certa, e ter essa consciência de que, cara, talvez demore um pouco, a gente precisa sobreviver e até para estruturar o business para ver. E aí, vamos seguir a linha do tempo ali que o Alex estava comentando. Então, assim, ok, juntaram, criaram a Parfin, né? Já chamava Parfin desde o começo, né? Sim. Na verdade, chamava long story short, a ideia da Parfin era criar uma stablecoin regulada em Londres, inicialmente, tá? E aí, o nome da empresa era Parity Financial, porque a gente fazia, vamos trazer paridade financeira. O que aconteceu? Que, veio a regulação, stablecoin, o mercado complicou, a gente falou, cara, para fazer stablecoin, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de infra. Então, vamos focar na infra agora, porque estava muito incipiente a questão da regulação. Então, a gente meio que pivotou. Isso é uma outra beleza de startup, você tem a flexibilidade de pivotar. Na verdade, você tem que ter a maturidade e a esperteza de pivotar, porque se você não pivota, assim, eu não conheço uma startup que não tenha pivotado produto, serviço, estratégia, porque senão não funciona, entendeu? É necessário, né? Você ficar ali, coisa vai pro buraco, né? Grande parte das vezes. Então a gente pivotou e focou na infraestrutura. E aí isso ficou começo de 2020, né? Tá bom. E aí, dessa ideia de montar a infraestrutura para chegar na Rails, como é que foi esse trajetório de, cara, vamos construir uma blockchain? Como é que foi esse caminho aqui? Porque, assim, trabalhar em infraestrutura não significa dizer vamos fazer uma infraestrutura, né? Você pode ter vários outros caminhos aqui, né? Eu acho que a visão era que, como a gente interagia muito com o banco, né? A gente identificou alguns problemas, né? Então, você pega um banco, 50 milhões de clientes. Cara, hoje para ele abrir 50 milhões de endereços, você pega o Ethereum, hoje tem endereços ativos 160, 170 milhões. Você pega um banco com 50 milhões que vai começar a tokenizar um ativo, mesmo dentro de casa, como é que ele vai tokenizar? Então, o primeiro problema, o cara quer entrar em blockchain, quer começar a tokenizar, mas tem problemas em tokenizar da maneira como era feito, né? Ou rede pública, ou sem muito controle, né? O cara tokenizou um ativo que de repente está numa wallet de um país sancionado, ou pode ser um mega problema para o banco. Então, o que a gente viu? A gente falou assim, cara, a gente precisa resolver. O segundo problema é escalabilidade, né? Então a gente falou, olha, cara, o banco precisa de escalabilidade. Um banco está tokenizando 1 milhão de CDBs por dia, ou está emitindo 1 milhão de CDBs por dia. Como é que você faz isso?
Um banco de 50 milhões de clientes emite 1 milhão de CDBs por dia, 500 mil, 1 milhão. Então, é volume, né? Então, puta, outro problema, escalabilidade. E aí vem o outro problema, que assim, mesmo às vezes dependendo de um banco ou de participantes de uma rede, você precisa de privacidade, né? Então a gente falou, olha, cara, não tem ninguém atacando esses pontos. Não tem ninguém olhando para isso. Vamos fazer uma rede blockchain que ataque esses problemas, e aí os bancos vão se sentir confortáveis. E aí veio... Tinha mais uma coisa também que assim, né, cara, na época, quando a gente estava tendo esses... porque a gente começou realmente a discutir a ideia da Rails bem antes de a gente... Porque a Rails agora que está começando a vir ao mercado, né, mas a ideia a gente está discutindo já desde 2021. E na época, assim, o que você tinha? Se você tem banco e tem esses desafios que o Marcos falou, você poderia usar corda, né, da R3, mas aí o problema é que não é EVM, e assim, o EVM acabou virando o standard hoje, né? Assim, Até para interconectar com tudo que você vai precisar para frente, provavelmente. exato, na questão da interoperabilidade e tal. Ou você poderia usar um Hyperledger Bezel, por exemplo, só que aí o problema é o que o Marcos está falando, de ele não escala, né? Porque assim, o Hyperledger Bezel é uma única rede, uma única blockchain, e ele talvez consegue chegar lá uns 100, 200 transações por segundo. Para um banco que tem, sei lá, 50 milhões, 100 milhões de clientes, não tem como. E acho que o Entendi. último elemento, Vai. só para o último elemento, né, que complementava, assim, tem uma inovação acontecendo no mundo de Web3 cripto, com protocolos de lending, DEXs, smart contracts que automatizam coisa que, puta, que adianta você tokenizar se você não tem acesso a isso? Essa inovação que está acontecendo, né? Então a gente falou, cara, a gente tem que fazer um sistema que traga essa inovação de DeFi, que seja facilmente portada para essa rede de blockchain e o banco possa usar, né? Possa usar para oferecer novos serviços e novos produtos para os seus clientes, para participar desse mercado. Então, a gente pode dar um blurb aqui da Rails, né? A gente está trazendo um on-chain FX para Rails. Porque todo mundo, né, a adoção do mercado financeiro passa pelo iniciar pela tokenização. Então tá todo mundo tokenizando. Legal, tokenizei ativo, distribuir e tal, num closed loop, meio aberto e tal. A grande revolução de adoção do mercado financeiro para mim é que os bancos vão passar a oferecer serviços on-chain. Então, por exemplo, a gente tem um primitivo de on-chain FX. Vai ter o Drex ou uma stablecoin em real que vai ser jogada num DEX, num smart contract de on-chain FX e vai ser trocada por dólar. Dólar stablecoin, euro stablecoin, peso, whatever. Né? Quem que vai prover liquidez nesse automated market making de FX? As mesas de câmbio dos bancos, entendeu? Então, assim, aí que começa a evolução. E aí você precisa, obviamente, de todo um framework regulatório para isso. Lending, pools, DEXs de ações, né? Então, é para isso que a gente está preparando a Rails, né? Para trazer, de novo, a visão era, cara, nós precisamos fazer um blockchain que os bancos ficam disso, que a gente traga infraestrutura que permita com que eles prestem os serviços que eles fazem hoje em off-chain, né? E que é justamente a inovação que está vindo, né, desse mercado de DeFi, né? Então, a gente quer juntar o DeFi com o TradFi e fazer uma coisa... O Unify, que a gente chama. Né? Unify, Unify, boa. Bom, esse nome é até bom, né? Unify. Deixa eu entrar um pouquinho nessa rede. Então, a Rails, ela é um fork da Ethereum, né, VM, que vocês fizeram. Então, como é que a parte de distribuição de nós, essa parte de consenso, como é que vocês atuam dentro dela? Imagino, com certeza, não é uma rede pública, vocês vão me corrigindo aqui, pública não permissionária, né? Assim, ó, a Rails, ela tem dois pedaços principais. Ela tem um sistema que a gente chama de subnet, que é um sistema permissionado, privado e permissionado, que, por exemplo, é o que o Banco Central do Brasil está testando com o Drex, e a gente está agora para lançar, já estava planejado há muito tempo, mas a gente vai lançar agora a rede pública, que é a segunda grande parte da Rails. Essa rede pública, ela é permissionless, é normal, é como se fosse baseado no stack do Arbitrum. A gente está acho que 1 ou 2 semanas atrás, a parceria. E aí a ideia é o seguinte, é que você realmente tem esses dois elementos. Você tem o sistema permissionado e você tem o sistema público. Por quê? Porque isso é o que a gente acredita que resolve os problemas que o Marcos estava falando antes, né? Então, se você é uma instituição financeira,
qual que é o problema de você usar uma rede permissionada, como aquelas que eu falei antes, né? Bezo, Corda e tal? Um dos grandes problemas que a gente notou, falando com assim, bancos não só do Brasil, mas também Europa, Estados Unidos, é que o que tende a acontecer é você cria a rede, aí todo mundo fica animado no começo naquela rede permissionada. Aí passa um tempo, depois que a rede está operando, e ela acaba morrendo, porque na verdade você cria uma ilha ali, é um close loop, é um negócio fechado, né? E meio que não traz muito benefício isso. O que tem que acontecer é a conexão do sistema permissionado com o sistema público, porque no público é onde está toda a liquidez do retail, é onde está toda a inovação, é onde está o DeFi. Então a gente ficou quebrando a cabeça como que a gente consegue fazer isso. Então por isso que a Rails tem esses dois elementos. Tem a rede pública, que é baseada no stack da Arbitrum, e modificado, tá? Não é exatamente o stack, assim, tudo que a gente faz. A gente sempre gosta de fazer tudo o mais complicado possível. A maioria das outras L2, elas pegam o stack, instala, a gente tem que fazer umas modificações ali para fazer o que a gente quer. E a parte da subnet, que é a rede permissionada, essa sim é um fork do Geth, tá? Só que, como que funciona, para responder a segunda parte da pergunta, que é a parte de consenso e tal? Essa subnet, o jeito que ela funciona é o seguinte: cada participante tem a sua própria ledger. E essa ledger, na verdade, é um cliente de Ethereum. É o fork do Geth. Então a gente pegou um fork, fez um fork do Geth, fez várias modificações, por exemplo, para poder chegar nos... ele chega no limite assim, a 10.000 TPS hoje, essa nossa Privacy Ledger. Dependendo, né, do que está fazendo, da complexidade do smart contract e tal. E a gente então modificou o Geth e a gente chamou de Privacy Ledger, e cada instituição instala a sua versão, a sua cópia disso. Aí, o que acontece? E por que isso? Porque é o seguinte, chama Privacy Ledger porque o objetivo é dar privacidade para a instituição. Tudo que ela fizer dentro desse Privacy Ledger é privado. É para instalar em on-prem, isso. É para ficar no data center lá do banco. Tá bom. Até porque, assim, se você olhar o histórico de criptografia, né, você poderia criptografar os dados e colocar num lugar público, mas se você olhar o histórico, toda a criptografia acaba sendo quebrada, cara. Assim, desde Júlio César, que mandava mensagem criptografada para os generais dele, até o RSA. No começo o pessoal usava RSA 512, isso aqui já é quebrado já desde o ano 2000. O ECDSA, tudo isso vai ser quebrado. Agora tem computador quântico que vai quebrar várias das criptografias, e depois do quântico vai ter alguma outra coisa, alguma matemática, alguma coisa. Então você não pode 100% confiar só na criptografia para deixar um dado privado no longo prazo, né? Eu estou falando assim, 50 anos, que é muitas vezes o que um banco tem que deixar. Então a gente criou essa Privacy Ledger, que é instalada on-prem, tudo fica privado lá dentro do banco, não sai de lá. E essa Privacy Ledger, todas que participam da mesma subnet, elas se conectam umas com as outras. Então, cada banco, banco A, banco B, banco C, eles todos se conectam entre si, cada um tem a sua Privacy Ledger, só que eles se conectam através de uma blockchain central. E essa blockchain central, ela pode ser qualquer blockchain EVM. Por exemplo, no caso do Drex, eles já tinham instalado o Hyperledger Bezo, já estava funcionando. Então, a gente falou assim, então vamos usar o seu Hyperledger Bezo como essa central, que é por onde passam todas as mensagens, mas não precisaria ser o Bezo, entendeu? Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser Gocorn, poderia ser o próprio Ethereum, pode ser uma Privacy Ledger também. Pode ser até a própria Rails pública agora. Pode, sim. Essa, inclusive, é uma das ideias também, de você conectar direto uma Privacy Ledger na Rails, e aí isso você tem vários casos de uso, né? Por exemplo, você pode mintar um token privadamente e colocar uma parte do supply dele numa rede pública, por exemplo, para um DeFi protocol que está na rede pública. Entendi, eu em tese em várias. Entendi. Você tá basicamente... Só entender um pouco mais a fundo essa parte desse banco de dados, essa ledger privada que você tem aqui. Uhum. Isso aqui acaba sendo... ela é uma blockchain com nó só, no final das contas, que a pessoa controla tudo e vê o que ela faz, e ela define o que disso daqui vai sair para as outras depois. Porque assim, a gente percebeu, né, só para expandir nesse ponto, falando com vários desses bancos ao longo dos anos, a gente percebeu que quando você perguntava para um banco por que você instala blockchain, eles não sabiam direito responder. Eles normalmente falavam que era uma coisa assim por causa da descentralização. Só que o motivo pelo qual o Ethereum é descentralizado é para ele ser censorship resistant, né? É para ninguém poder alterar. Mas não é isso que o banco quer, né? Porque o banco ele é regulado, ele tem que poder. Então a gente pensou assim, então na verdade o que o banco quer não é ser descentralizado quando ele instala uma blockchain. O que ele quer é estar nos trilhos da blockchain, para que ele possa
tokenizar coisas e que ele possa estar no mesmo sistema que o resto do Ethereum e tal. Então, por isso que a gente lançou a Privacy Ledger com esse conceito de que é um nó único, não tem consenso dentro daquela Privacy Ledger, né? Onde tem consenso é naquela blockchain central, que, por exemplo, se for no caso do Bezo, ele pode ser uma rede distribuída, onde tem vários validadores, então as mensagens passam por ali, de uma forma distribuída. Eu acho que o caso do Drex é o mais interessante, né? Porque tem a rede central, que é a rede do Drex, e a gente instalou os Privacy Ledgers. A gente está renomeando para Rails Node agora, para ficar mais simples, tá? E aí, Isso é uma coisa, essa parte do marketing a gente vai percebendo que a gente vai dando os nomes, assim, e o pessoal começa a ficar confuso, aí a gente muda depois. né, então o Banco Central minta, né, para clarificar, o Banco Central minta o Drex lá no Rails Node dele, e aí vai transferir para o Banco A. Isso passa pela Bezo no meio e vai para outra. E aí agora a gente começou a segunda fase, né, tá falando um pouco de um case real. Um banco quer tokenizar CDB, né? Ele está tokenizando dentro do Privacy Ledger, ele vendendo para os clientes deles. Cara, e aí a gente atinge 10 mil transações por segundo. Então, assim, é autoescalável. Ah, mas o cliente do banco quer vender para outro banco, Puta, aí pode transferir aquele token, né? Desde que permita. Então, dá uma flexibilidade, uma escalabilidade muito grande. Óbvio que vai ter alguns serviços que vão estar na Bezo, o token vai ser portado para lá, né? Então, essa é a dinâmica que a gente vê, né? Então, o case, eu vou dar um exemplo aqui do case que a gente fez com o JP Morgan, Kinexys, o ano passado, a gente pouco falou sobre isso, né? O JP Morgan quer começar a descentralizar a rede Kinexys. Por quê? Ele quer que outros participantes elegíveis por eles rodem nodes da rede, tá? Para começar a descentralizar, semi-descentralizar. Qual que é o problema? Privacidade. Né? Então, a gente falou, eles testaram 4, 5 soluções, tem um report aí, a gente pode colocar depois. A gente foi muito bem classificado lá, check todos os boxes. Então, Privacy Ledger, a gente fez um case de tokenização de fundo de investimento, né? E a gente adicionou uns primitivos que a gente está incorporando, né? Dado o nosso conhecimento de mercado financeiro. Que primitivos? On-chain KYC Validation, on-chain Suitability Validation. Verificado usando Ethereum Attestation Service, a gente fez um sistema. Então, por exemplo, o Asset Manager tokenizou um fundo. Esse fundo vai ser distribuído para 10 bancos. Né? Isso acontece muito no mercado brasileiro, por exemplo. Sim. Quem garante que um cliente que está comprando no banco A é elegível, dado o suitability, para comprar aquele tipo de produto? Então, você gera attestations que aquele cliente tem aquele tipo de suitability, e se ele for comprar aquele produto, ele não consegue, porque é verificado antes do DVP acontecer, é verificado se ele era elegível para comprar. Então, a gente implantou um sistema de distribuição de fundos com on-chain QSI e on-chain suitability, sem que você faça disclosure das informações dos usuários na ponta, né, com privacidade, etc. Então, aí quando eu olho, né, o sistema de distribuição de fundos atual hoje, cara, é muito ineficiente. Não, é outro mundo. Mas você está falando, eu estou olhando aqui, conhecendo o banco também, você basicamente poderia, esse Ledger, esse Privacy Ledger, com Rails Node, né, que vocês mudaram agora o nome, em tese ele seria o sistema interno do banco para tudo depois, né? A gente já teve essa visão e tem alguns módulos que a gente quer evoluir para isso. A gente fala The Next Generation Core Banking System. Né? Exato, assim, porque você poderia colocar tudo lá dentro, à medida que você vai tokenizando esse aí é o nosso master plan secreto do futuro, mas a gente testou isso com alguns clientes e tal. Eu acho que a gente está um pouco adiantado essa visão ainda, mas é onde a gente quer chegar eventualmente. É onde a gente quer chegar. Porque aí vem o ponto que assim, a dificuldade de venda, até talvez, é essa dificuldade de transição, né? Porque assim, você consegue até provar, etc., mas o cara tem que desligar lá 50 sistemas que funcionam, com não sei quantos processos que já existem para checagem, auditoria, etc., que já vira embedded no sistema, né? Você não precisa mais de trabalho com isso, mas... Tem coisas que vão continuar mantendo. Então, por exemplo, a parte de precificação, a parte de risco, isso aí você não vai trazer para blockchain. Mas, do ponto de vista de transacional, custódia, representação de ativos, não tem outra tecnologia melhor que blockchain, na nossa opinião. Na precificação, você vai via algum instrumento de DeFi depois, né? Poderia ser via Oracles e coisas assim. Via Oracles, etc. Entendeu? Então, assim, à medida que você está dentro dessa coisa, a gente vê em DeFi que você vê muita coisa acontecendo que você acaba automatizando
bom pedaço. Certamente vai ter um outro ali que você vai precisar, né? Não dá para fazer tudo automático, ainda mais com esse outro movimento que a gente está vendo, que para eu que estou um pouco nesse mundo de DeFi também e não coisa, os agentes de AI estão ajudando muito nesse operacional, né? Sim, então, assim, sim. que eu acho que é um caminho que vocês já certamente E segurança também, que é uma parte que a gente está bem interessado. Agentes de AI para garantir a segurança do sistema. Isso é uma coisa que, cara, vai fazer uma diferença enorme. Porque eles ajudam muito, mas pegando só esse ponto de novo do operacional de cripto, com esse monte de rede, é um caos, né? Você vai sair da Arbitrum e ir para Ethereum, depois vai para Solana, isso é um caos para fazer toda essa mudança, que são operações simples com os agentes de AI, você já vira quase automático. Não preciso ter Sol, não preciso ter Ethereum na Arbitrum, não preciso ter, sei lá, qualquer outra coisa, ele já faz, já está automatizando o operacional e outras coisas que vão vir. Então, assim, essa parte, a hora que você tem um nó teu lá dentro do banco, com esses agentes acoplados também e segurança, você consegue fazer as coisas muito melhor do que os sistemas que tem hoje. E aí vem a pergunta, como é que está a receptividade disso? Eu acho que talvez seja mais você agora, porque assim, se a gente pegando um pouquinho da história, né, cara, se a gente pegasse lá, eu lembro quando eu comecei em cripto em 2016, 17, cara, você podia falar de blockchain em alguns bancos, mas chegava com Bitcoin, o cara já não queria nem falar com você, né, na época. Depois começou a mudar um pouco, tal, etc. Hoje a receptividade parecia estar melhor, acho que o Trump agora abrindo a porteira para todo mundo desenvolver tudo, eu imagino que vai ficar mais fácil. Como é que você está vendo essa receptividade lá do banco/institucionais? A gente pode ter dois mundos, né? Você tem, quer dizer, que eram não convergentes, né? Tem os bancos, especialmente os americanos, que estavam olhando para tokenização e cripto era proibido, né? Porque o cara tomava penalização. Agora esse mundo se abriu de cripto também, né? Então a gente vai ver aí, puta, minha opinião, Goldman, Morgan, todos entrando para oferecer prime services de cripto e etc, que vai ser muito bom para o ecossistema como um todo. Na parte de tokenização já está mais avançado, né? E aí a tokenização é interessante, porque quem abriu a porteira foram as asset managers, né? Então o BlackRock tokenizou o Build e o Franklin Templeton o Band, que são money market funds com lastro em treasury líquidos, né? Então, nenhum banco ainda fez uma stablecoin, né? Pelo menos nos Estados Unidos. Mas, aliás, o JP Morgan fez a JP Coin, que era usada para liquidações internas, né? Então, agora, a gente está vendo, assim, cara, de 10 bancos que a gente fala, 10 estão com áreas de digital asset estão fazendo. Então, acho que vai ser mass adoption. No Brasil, dada a regulação aí, as 3 regulações de cripto, a 109, 110, 111, a coisa vai acelerar mais, assim, não vai ter como ficar fora, tanto do ponto de vista de cripto, mas eu acho que vai ser maior a parte de tokenização, e na minha visão, começando por ativos internos, né? Então, já tem, por exemplo, a gente está, dos 13 cases do Drex, a gente está fazendo 5, 6 relevantes ali para a segunda fase. As pessoas estão falando assim, olha, mesmo que o Drex atrase, tem case que eu quero botar em produção. Né? Então o cara está tokenizando um ativo, vai vender para os próprios clientes internos, ele está liquidando internamente, ele não está. Óbvio que o benefício de estar na rede Drex vai ser muito maior quando ela tiver, mas ele já consegue fazer, não tem impeditivo hoje legal que ele não consiga fazer. Então, o investimento que ele está fazendo para fazer a fase 2 do piloto já é um investimento para caminhar para a produção. Então, essa é a mudança de cenário que a gente viu. E o ano passado, a gente tem a primeira subnet em produção, que é a da Núclea, né? Todo mundo conhece, a Núclea botou uma subnet. Então, sabe, 10 mil duplicatas já sendo tokenizadas por semana, né? Então a coisa está acontecendo. Já tem duas tokenizadoras lá usando, agora está vindo mais um banco, outro banco. Então, assim, está ficando uma rede, a gente vê que deve. Nossa expectativa é que final de ano a gente vai ter alguns bilhões aí tokenizados em duplicata, né? Então, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Aí, que é o que eu falei, né? A primeira onda é essa onda de tokeniza. A segunda onda é como é que você leverage esses ativos tokenizados, né? Lending pool, colateralização. Aí tem um monte de serviços aí que a gente está construindo, trazendo protocolos DeFi para fazer parte do ecossistema, né? Porque não dá para fazer tudo. Né? E aí isso entra num ponto, que até um ponto que a indústria discute muito, que é a interoperabilidade, no final das contas, né? Que é um pouco do que vocês colocaram isso daqui. Tem muita discussão em como é que se faz isso hoje em dia ainda, né? Então, assim, não tem aí um benefício, a Chainlink talvez seja um dos principais aí na frente, mas
E tem uma visão também, até a visão do BIS, né, do que eles chamam de Finternet, né, aquele negócio que você vai ter várias blockchains, de repente vai consolidando em tudo interoperável, né, de tal forma que a gente vai ter. Como é que vocês estão vendo essa questão de interoperabilidade na Rails? Vocês já deram aí uma visão mais ou menos de como é que é, e no mercado de modo geral? Esse negócio se resolve rápido, tipo em 2, 3 anos a gente vai ter um negócio padrão para fazer? Posso te falar, né? Interoperabilidade ela é igual a trust, né? Eu vou interoperar com você porque eu confio em você, né? Então, essas redes vão ter que ter uma relação de confiança, né? Especialmente entre permissionadas, com certeza, para pública e entre permissionadas. Então, vão ter protocolos que vão garantir essa interoperabilidade, mas sempre há uma relação de confiança, né? A questão interessante no mundo de blockchain público é que você tira essa relação de confiança. Você tem um protocolo lá que transforma, tira um token de um A para o B e tem um smart contract que está fazendo isso, né? Eu acredito que essa relação de confiança ela vai surgir mais nesses protocolos. Os protocolos, né? Chainlink, Wormhole, Layer Zero, cada um ganha num pedaço dessa camada de interoperabilidade, né? Então, um é melhor para interoperabilidade de stablecoin, o outro é mais para Oracle com sistema legado, o outro é mais de qualquer tipo de token entre blockchains diferentes. Então, eu acho que assim, é difícil você ver esse mundo de novo, de public, openless, permissionless, a interoperabilidade para ativos de cripto está funcionando. Tá rodando, pô, tá acontecendo milhões de transações por dia. Quando a gente olha para esse mercado de ativos financeiros, existem alguns elementos que vão depender da jurisdição, do tipo de ativo, que aí é uma nova camada de interoperabilidade. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, eu tokenizei uma ação brasileira, aí eu estou portando para uma rede que está global, mas está comprando um cliente russo. Putz, como é que você garante isso? Né? Aí que vem aquele serviço de on-chain suitability, on-chain KYC, né? Ou você vai falar, cara, o meu token não vai ser portado para essa rede, porque não tem KYC, não tem controle. Eu não quero que o ativo caia, né? Então, por isso que eu falo, acho que a evolução para a interoperabilidade vai precisar de alguns stacks e, eventualmente, até uma regulação, né? Então, por exemplo, na rede do Drex, provavelmente o Banco Central não vai permitir que entre uma stablecoin dólar. Né? Então, você não tem como portar uma stablecoin pública para lá, né? E vice-versa. Então, eu acho que vai ter que ter uma relação de confiança e de regulação, né, para isso acontecer. Do ponto de vista de tecnologia, eu acho que já resolveu. Tá? E o Alex pode complementar. Assim, já existe tecnologia para fazer qualquer tipo de interoperabilidade. Né? Eu acho assim, tem coisas para melhorar, né? Porque você pega, por exemplo, o Ethereum tá levando um monte de hit agora, né? Porque o preço não tá subindo e tal, e muita gente atribui isso ao fato de o Ethereum ter ido por esse caminho de ter várias redes, né? E você tem várias Layer 2 e tal. Mas para mim, assim, uma vantagem disso, da gente fazer parte desse ecossistema EVM, é que o Ethereum, na verdade, está adiantado nesse caminho, né? Porque, assim, ele escolheu ir por esse roadmap de descentralizar desse jeito, com várias L2, e realmente é um problema, assim, todo mundo que já fez bridge de token sabe que não é um negócio, assim, até eu, às vezes some o negócio de um lado, não aparece do outro, falei, cara, sumiu meu dinheiro aqui. Então, assim, não é um negócio que está pronto para uso em massa, né? Mas tem o ecossistema em torno do EVM é gigante, tem as melhores mentes do mundo trabalhando nesse problema e a gente acredita que a gente está surfando isso aí. A gente não tem que resolver todos os problemas da humanidade também aqui. A gente escolheu ir com o EVM justamente porque tem muita gente trabalhando para melhorar o ecossistema como um todo, né? Você tem empresas como, por exemplo, Layer Zero, Wormhole, que a gente comentou aqui. Então, assim, tem muita gente trabalhando. Então, a gente vai, e esse, na verdade, é um dos conceitos da Rails, a gente vai se aproveitando das inovações e coisas que a comunidade do EVM vai criando. A gente vai trazendo as melhores partes para dentro da Rails. Sim, acaba ficando, o que eu coloquei quando o Drex escolheu isso lá atrás, acaba ficando um sandbox para um monte de coisa que depois aí você acaba puxando para dentro, exatamente o que você está comentando. Surgiu um outro ponto que a gente vive nessa conversa, a parte de Know Your Customer, Suitability, etc., que tem a ver muito com identidade on-chain, no final das contas. Qual é a visão de vocês em relação a isso? Como é que vocês atuam disso em relação a Rails? A gente vai chegar no momento onde você vai ter identidades entre
blockchains que você vai poder portar isso? Como é que vocês veem isso daqui? Assim, do ponto de vista técnico, a gente tem uma solução para isso. Uma das diferenciais da nossa rede pública é que todas as contas elas são verificadas. Na rede pública da Rails, você não consegue mandar uma transação se você não tiver um attestation, né? Tem esse sistema Ethereum Attestation Service, onde se você não tiver certos attestations para provar que você foi KYC por uma instituição regulada, você não consegue mandar a transação. E aí tem todo um esquema, né, um sistema que a gente montou para que isso aconteça. Na prática, você está conectando a tua conta com o teu banco, digamos assim. Tá? Porque aí o que acontece? O que a gente quer fazer com isso? A gente quer que, quando algum banco ou uma instituição financeira for escolher uma rede pública para lançar qualquer tipo de serviço, qualquer que seja, igual o Marcos falou, um fundo, uma cota de fundo, ou lançar um protocolo de DeFi, ou tokenizar alguma coisa, que ele escolha Rails. Porque a Rails vai ser, na nossa visão, a rede mais segura do ponto de vista tanto regulatório quanto também de segurança física, né, assim, cibersegurança. Tá, entendi. Você quer comentar alguma coisa, Marcos? Não, acho que a gente está alinhado, acho que é exatamente isso. Acho bom. que nesse ponto, mais importante, assim, a gente quer trazer um sistema que, de certa forma, traz para esse mundo blockchain os controles e os requerimentos que um banco ou uma instituição financeira vai se sentir confortável em usar, né? Sim. E aí minha pergunta é assim, ok, você tem lá vários bancos, eu me conecto com o meu Banco do Brasil, o Alex com o banco dele na Inglaterra, alguém com o banco dele em Hong Kong, etc, tal, etc. E aí você vai ter mecanismos dentro da Rails para falar, ó, quem tem esses attestations, etc, pode comprar isso. O brasileiro pode comprar isso daqui, o cara de Hong Kong não pode comprar. E aí você já, on-chain, você consegue controlar isso. Essa é a ideia, né? É isso, só que tem um detalhe que assim, não é a Rails, a gente não faz parte dessa negociação. O que a gente fornece é a infraestrutura. A gente está criando uma blockchain e aí usuários dela, né, que, por exemplo, se tem alguém comprando é porque tem alguém vendendo, né? Então a pessoa que criou esse marketplace de venda é que tem que colocar a segurança. A gente não vai interferir nisso. A gente vai deixar parametrizável, né? Porque assim, eu não tenho como assumir essa responsabilidade. A gente está trazendo também alguns KYC providers para, se o cara não fizer o attestation, a gente está fazendo um negócio bem bacana, que a gente não vai divulgar ainda, porque a gente vai lançar agora, que é um attestation via uma tecnologia que está bem em voga. Não, aí, porque assim, em tese, por exemplo, vocês falaram assim, eu vou fazer essa attestation via entidades já reguladas, já, etc. É Mas isso, podia ser um terceiro. Pode ser um terceiro, exato. Não precisaria ser um regulado, e esse é claramente um caso que você consegue vislumbrar assim, acho que faria sentido, porque ponto dado que eu tenho lá meu attestation, que tinha minha identidade, tudo atestado, etc., quem quiser oferecer para esse tipo de perfil, já vai saber e já vai oferecer o que quiser lá dentro, e eu vou poder comprar, porque já vai estar atestado e tudo. Acho que bem interessante, e funciona muito com a cabeça de mercado financeiro tradicional, de regulador tradicional, de certa forma, que o cara quer que a empresa que está oferecendo tenha certeza que a pessoa que está comprando tem a qualificação necessária, né? Então, acho que isso é bem importante e é um ponto muito de discussão. Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre ZK, Zero Knowledge, Zero Knowledge Proof, ou essa tecnologia que muita gente fala aí, que tem ajudará muito a parte de blockchain, tanto na parte de escalabilidade quanto na parte de privacidade. Como é que vocês veem? É bom vocês chegaram a testar? Vocês usam? A gente, dentro da Parfin, né, e trabalhando com a Rails, a gente tem um time de research, que são criptógrafos, liderado por um cara chamado Mário Jaksetig, que é português, by the way, mas ele não mora mais em Portugal. E um dos objetivos desse grupo é justamente criar tecnologias para que a gente possa trazer privacidade, trazer escalabilidade, tudo isso que você comentou, né? E aí, dentro disso, a gente lançou um sistema chamado Enigma, que é um sistema de privacidade usando Zero Knowledge, onde... porque qual que é a ideia, né? Voltando, por exemplo, para o caso do JP Morgan, ou até mesmo do Drex, para você poder descentralizar aquela blockchain central, que no caso do Drex seria a Hyperledger Bezel, para você poder dar nodes e validadores para todos os bancos, ou para os maiores bancos, todo mundo que tem um validador ou um acesso ao node ou acesso ao RPC, né, que é a API da blockchain, se você tem acesso, você consegue ver tudo. Então imagina o seguinte, tem uma rede única, tem o banco A, ele coloca todos os clientes lá, e aí o banco B entra e vê tudo, e vê todas as... Não dá, né? Então, assim, o que a gente trouxe lá para o Drex, mas também agora, né, e também para outros, é
esse novo, na verdade ele é um protocolo, é um smart contract que usa a tecnologia ZK para que ele obscura as transações. Então, todas as transações que estão passando por essa Hyperledger Bezel, no caso do Drex, elas estão usando tecnologia ZK. Você não consegue ver quem está mandando, para quem está mandando, quanto que é o valor. Você não vê nada. Você vê que teve uma transação. Se você é um validador da Bezel, você vai ver teve uma transação, mas você não consegue ver o que era. Então, isso é um nível de privacidade que só dá para fazer com tecnologia ZK. E aí, além disso, a segunda coisa que a gente está usando o Zero Knowledge também é o seguinte: imagina um futuro onde você tem lá a rede pública, como a gente conversou, e você tem várias dessas subnets, né? Então, por exemplo, o Drex poderia ser uma, JP Morgan é outra, enfim, tem ao redor do mundo todo. Tem algumas questões que, porque você tem uma rede, na verdade, distribuída, né? Cada participante tem a sua própria ledger. Tem questões ali que não é tão trivial de você poder provar para todo mundo que faz parte da subnet que ninguém está adulterando a sua ledger, né? Porque pensa o seguinte: se a ledger está dentro do banco, um carinha pode entrar lá, mudar um dado ali do banco de dados, e aí valida tudo, né? Então a gente manda provas para essa blockchain central que depois são mandadas para a blockchain pública, onde validadores da Rails na rede pública, eles validam essas provas Zero Knowledge para certificar que está tudo correto, que nada foi adulterado. Então, a gente usa nesses dois lugares, na privacidade e depois na validação para segurança. Tá bom. E você acha que é um negócio que vai ser cada vez mais usado, Alex? Que acho que tem muita... nas redes públicas não permissionárias, é que você tem muita discussão, falam muito de duas ideias. Uma é a tecnologia, é Zero Knowledge e Account Abstraction, né? Uhum. São as duas coisas que, pelo menos na rede Ethereum, aí todo mundo tentando muito para resolver Sim. os dois problemas de usabilidade e de privacidade aqui dentro. É assim que você vê no caminho deles também, das redes públicas, depois que você usou aí, viu, funciona, tá legal? Acha que é um negócio que vai desenvolver mais ainda? Assim, o Zero Knowledge, ele é como se fosse um primitivo de criptografia, né? Então, ele abre várias portas. O Account Abstraction é uma tecnologia para que você consiga ter mais controle nas contas do Ethereum, né? Porque tem uma história até que quando o Ethereum foi lançado no começo, em 2014, entre 14 e 16, eles estavam na pressão para lançar o Ethereum. Eles queriam ter colocado o Account Abstraction já nativamente desde o começo, mas não deu tempo. Então eles lançaram desse jeito que é hoje, né? Que você abre lá o MetaMask, você tem a tua conta, você tem que ter a chave privada, você assina as transações, só que você não consegue instalar um smart contract na tua conta. Então, assim, o próprio Vitalik, cara, volta e meia está falando que a visão dele é que a gente deveria migrar todo mundo para usar Account Abstraction, né? Porque você consegue fazer coisas, por exemplo, social recovery, né? Se perdeu a chave privada, você consegue, tem forma de você recuperar. Você consegue fazer aquele esquema do Paymaster, que é, por exemplo, você pode ter uma entidade pagando pelos FIIs, que você falando de usabilidade, né? Isso é uma coisa que realmente atrapalha muito, né? Para quem não entende blockchain, você pega, vamos dizer que você compra 100 USDC numa exchange, aí você manda para a tua carteira do MetaMask, você nunca usou isso na vida. Aí você descobre que você não consegue tirar esses USDC da MetaMask porque você não tem Ethereum. Aí você tem que comprar Ethereum. É uma loucura, né? Então, assim, se tivesse uma forma da pessoa não ter que fazer isso, de repente as primeiras 10 transações são grátis, porque a própria exchange está pagando para você. Sim, tem várias ideias, né? Então, assim, a gente, na Rails, a gente pensou em colocar o Account Abstraction como nativamente mandatório, mas, bom, a gente está analisando ainda, vai ser uma opção com certeza. Agora, se vai ser mandatório ou não, a gente vai ver, porque tem uma questão que, tem algumas questões de compatibilidade com a Account Abstraction. Quando você usa Account Abstraction, o protocolo de DeFi tem que estar preparado para isso também, e aí se não tiver, e aí você acaba meio que ceifando algumas das opções de protocolo e instalar mais fácil, porque você toma uma decisão dessa, né? Então, mas assim, a gente vai suportar com certeza Account Abstraction, o ZK a gente usa extensivamente, a gente faz pesquisa também, esse grupo de research faz muita pesquisa, tem papers, peer-reviewed papers saindo, a gente foi para Stanford há 6 meses atrás, publicar um pôster, assim, enfim, a gente está tentando fazer ciência mesmo aqui dentro da Rails para também até ajudar a comunidade, né? A gente vai lançar um paper agora de como fazer a assinatura CDSA ser contra-resistant, enfim, tem várias frentes aí que a gente está trabalhando. Tá bom. Talvez essa vá para você, Viriato. Quando eu penso em blockchain, a gente tem dois casos de uso dentro de blockchain ou de cripto, que já estão famosos aí, que são os dois casos de uso que já estão bastante em uso e que já são provados, de certa forma, e que dão dinheiro, no final das contas, que é você criar uma blockchain e você criar um stablecoin, né? Acho que os dois casos de uso são casos de uso aí que
em tendo sucesso, e alguns já tiveram, é um negócio que você acaba fazendo um negócio que vale bilhões, trilhões, sei lá, uma fortuna aí, porque são negócios que trazem uma usabilidade, uma coisa nova e que todo mundo resolve várias dores, vamos colocar assim de modo coisa. Vocês claramente estão indo para a ideia de, vamos colocar uma rede pública, né? Vamos criar uma blockchain aqui. Hoje em dia a gente já tem várias, né? Então, assim, obviamente vocês têm diferencial técnico, que a gente endereçou aqui bastante, etc., mas a criação desse blockchain é uma criação, para mim, de um ecossistema, no final das contas, né? Então, assim, você tem que trazer todo mundo para dentro. Como é que é o plano de vocês? Como é que vocês estão vendo esse lançamento para que crescer? E ainda mais, apesar da gente, dos 3 aqui brasileiros, cada um mora num canto do mundo, né? Mas os 3 são brasileiros. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de um negócio mundial, né? Então, assim, pode ser que você lance essa Rails, o cara que vai mais usar vai ser um país na Ásia lá, porque ele achou um negócio, coisa que não tem, que você talvez às vezes não tivesse nem no escopo teu de falar desse país. Como é que está sendo? Como é que você vê esse plano aí de crescimento desse ecossistema? Então, a gente tem, cara, a gente está dia aí, a gente vai lançar a testnet da Public Chain agora, né? E aí a mainnet deve sair entre maio e junho. Para a galera que gosta, vai ter token aí, a gente vai fazer uma pré-venda do token. Vai ter airdrop também para quem entrar vai no ter airdrop, vai ter airdrop e acho que o mais importante, acho que não é By the way, isso aqui é uma exclusiva, hein, Marcos, que a gente não tinha anunciado isso antes. É exclusivo exato, aqui pro Gustavo. Se quiser, depois eu tiro até, mas não, assim, pode deixar. Então, mas acho que o ponto, o que eu acho importante essa estratégia de lançamento, porque acho que é um negócio que é um ponto crucial ali que você vai lançar isso, né? Como é que você vai fazer, como é que você vai fazer a parte do token, do tokenomics, é um negócio que eu imagino que vocês devem ter se debruçado, porque eu vejo muita gente lançando token e coisa, cara, mas fazer um tokenomics bem feito tem muitos pontos que você tem que endereçar, né? A gente está 1 ano e meio fazendo o nosso tokenomics e a gente trouxe agora uma consultoria que já fez mais de 100 protocolos para revisar e fine-tune. Então, assim, a gente acredita que a gente está no caminho certo. Mas qual que é a nossa estratégia? A gente está com uma subnet em produção, que é da Núclea, né? Tudo antes. Tem outras, tem mais uma que está fechada, a gente vai anunciar logo, grande, tá? E tem mais umas 3, 4 em caminho. Assim, nossa cabeça até o final do ano a gente vai ter entre 5 e 10 subnets. A Public Chain a gente está lançando, já tem um banco que já usa a gente, que falou, olha, eu vou tokenizar um ativo na Public Chain para usar os serviços de lending. Tá? Então, vai trazer um número de usuários bem substancial, que já usam o produto off-chain hoje. E aí, esse é o lado mais comercial de trazer cliente, trazer a RWA, Real World Assets On-Chain. Né? Essa é a primeira coisa. Então, essa coisa está andando, tem um esforço comercial, e aí tem prova de conceito também, mas a prova de conceito também ajuda a criar a narrativa da história, mas o nosso foco é produção. Né? Então, é isso. Aí tem o lado de ecossistema, de building de ecossistema, partnerships. Então, a gente deve anunciar a primeira partnership de interoperability semana que vem. Já assinamos, está fechado para garantir que os tokens podem ser portados com segurança. Né? Tem mais 20 partnerships que a gente vai anunciar entre agora e março. E aí, desde plataforma de tokenização, que vai tokenizar na Rails, até lending protocols, DEXs e assim por diante. Inclusive alguns market makers, né? Então, a gente está criando o ecossistema. Então, o ecossistema é Interoperability Protocol, Lending, Infrastructure, KYC. Então, a gente criou vamos dizer, esse roadmap que vai acontecendo em conjunto para você realmente gerar um ecossistema. Nossa visão é que é uma combinação entre volume de transação, para uma rede ter sucesso, né? Você ter volume de transação, você ter TVL, mas depende do caso, não se aplica, né? Que é o Total Value Locked, e você ter realmente um ecossistema robusto, né? Então não é só protocolos de DeFi que venham parceria fazer produtos e serviços diferenciados. Então, eu acho que a gente está trabalhando exatamente nisso agora. Esse mês foi o kickoff dos anúncios. A gente já começou, a gente anunciou a Arbitrum há 2 semanas atrás. Semana que vem é mais um que é um relevante, é um peso pesado. E aí tá vindo outros, né? E demora. O processo
assim, você trazer um protocolinho qualquer, você traz. Agora a gente está falando com Pegando os os, grandes, os renomados, os caras tão grandes, sim. é, E aí quando você vai olhar assim, por exemplo, eu tenho muita, eu sou também sempre lá de trás, né? Então Ethereum, etc, tal. Cara, você tem uma parte que tem que trazer inovação também para essa rede, no final das contas, que é o que a Solana está fazendo hoje tudo, né? Então tudo que eu vejo de coisa, aquelas coisas mais na margem, vamos dizer assim, que você fala, nem sabe se está certo ou errado, mas que está lá, está acontecendo hoje, acontece tudo dentro da Solana. Eu fui dar, para vocês terem uma ideia de como é que tá, eu fui fazer uma palestra para a escola da minha filha, o 12º ano que ela está aqui, recentemente, cara, perguntando os caras quem conhece de Bitcoin, alguns, quem conhece de Ethereum, né? Quem conhece de Solana, levantou mais gente à mão do que quem conhece de Ethereum, ou seja, o cara já entra no mercado, está entrando via Solana e não mais via Ethereum, que nem a gente acabou entrando, que é um pouco dessa discussão que até você puxou aí, Alex, de que, pô, será que os caras estão perdendo a mão, tá um negócio muito devagar, mas tem isso também, vocês têm que criar essas estruturas e trazer a galera que vai fazer coisas novas ali dentro, né, que é um pouco do que eu vejo recentemente, pelo menos, a Solana fazendo muito bem, né? É que assim, a Solana, ela virou hoje a maior rede para retail. É aquele retail, assim, de Jam mesmo. Assim, o cara é um cassino, né? Assim, as meme coins e tal. Você vê, o Trump lançou a Trump Coin no Solana. Mas assim, você tem vários ecossistemas, né, acontecendo. Então, o Ethereum meio que virou agora uma rede um pouco mais séria, ela é mais institucional, tem ainda um ecossistema gigante, mas o usuário que está pela primeira vez vindo querendo ganhar dinheiro rápido, ele acaba entrando na Solana. Direto. Porque assim, a Phantom Wallet, que é a mais popular do Solana, é super simples de usar, né? Assim, a UI é rápido, é simples, e comparado com o MetaMask assim, tem um monte de número, coisas piscando. Então, assim, e não tem negócio de bridge, é uma rede única, né? A Solana, e ela é rápida também. Então, assim, tem isso, né? Mas eu acho que para o tipo de cliente, usuário que a gente está indo atrás, a escolha de Ethereum para a gente faz muito mais sentido. Até Sim. porque, assim, a gente acredita mais no longo prazo, a gente acredita mais no roadmap do Ethereum. Tem a questão também, assim, a Solana eventualmente vai ter o mesmo problema que o Ethereum teve, né? Que vai uma hora encher demais, vai ficar grande demais o blockchain, e eles vão ter que fazer alguma coisa. Tem umas propostas lá de como fazer, mas esse é um problema que toda blockchain que é bem sucedida acaba enfrentando. Mais cedo ou mais tarde vai ter que ou shard, ou ter layer 2, alguma coisa tem que fazer, porque não vai caber mais num arquivo único. Sim. Então eles vão Deixa passar eu te fazer por isso. uma outra pergunta desse mundo mais aberto, e até não sei como é que vocês vão endereçar isso aí nos protocolos dentro da Rails, mas uma das coisas que eu tenho não me preocupado, mas que eu tenho visto muito e tem me afetado até quando eu vou fazer um degen lá, vou operar meme coin dentro da coisa, de vez em quando todo mundo tem uma veia meio diferente, fui lá testar esses dias. A quantidade de front-running que eu tomo, cara, assim, nesses aplicativos de MEV, etc, tal, que eu tinha percepção lá atrás de que a Solana não tinha isso, porque tinham me falado que era em paralelo que iam as operações, né, diferente da Ethereum, que tem um mempool ali que você coloca, etc, mas no final das contas é a mesma coisa, eu ia a operação, eu fazia alguma coisa, tinha alguém comprando antes e me vendendo. Então, assim, é um problema que eu não vejo como é que vão endereçar isso na Solana e na Ethereum também, no final das contas, para que a gente tenha uma popularização maior desses protocolos das DEX, vamos dizer assim. Né? Assim, na questão, tem até um problema maior, né, no caso da Solana, que como a maior parte do volume vem dessas meme coins, muitas vezes o criador da meme coin é quem está vendendo antes de você, porque não, Rug Pool, então assim, a maioria desses protocolos assim, realmente um cassino, né, se você entrar no momento certo, você até ganha um dinheiro, mas quem ganha mais dinheiro é o cara que criou o negócio, que é o insider, na verdade, né. Então, assim, eu acho que tem até regulatoriamente falando uma questão aí do que vai acontecer. Isso vai ser permitido, não vai? Porque, na verdade, como eu falei, é um cassino. Mas a minha preocupação aí, Alex, não é nem essa. Por exemplo, eu estava falando com o Robson da Pods, acho que vocês conhecem ele também. Sim. Recentemente, ele estava falando, cara, eu estava pegando um protocolo, um pool da Aave, acho na Polygon. Cara, eu comecei a dar uma olhada que a grande maioria das coisas registradas lá era de Atomic Swap. Eu falei, vamos dar uma olhada, eu peguei uma com ele, etc. O cara exatamente estava fazendo front-running. Via Atomic Swap, o cara não era, o cara fazia é Atomic Swap que chama, não, acho que não é, não, aquele que você registra no mesmo bloco. Você toma e empresta no mesmo bloco. É um fast loan. Fast loan, o nome. O lote de fast loan, porque o cara claramente estava fazendo a front-running
né, nas operações, o cara botava o slippage um pouquinho maior, o cara comprava e vendia. Para o cara via isso. Então, assim, é uma coisa que você sabe, no mundo tradicional, uma coisa que não é permitida, que é proibido. Não é proibido, né? Assim, até você pode fazer, mas daí você arca com as consequências. E aqui a gente pode ir para um caminho parecido também, né? Alguém vai estar fazendo, vai ter um robozinho, alguém responsável que vai fazer isso daqui, e você vai ajustar. Mas acho que é um problema que a gente vai ter que, talvez, resolver nessa rede de Ethereum para que a institucional fique mais tranquilo. Ou também é isso, deixa fazer, você faz, arca com as consequências, né? Então, assim, talvez é uma outra alternativa também mais assim, fácil. é flash loan o nome, não é fácil, Flash loan, isso. Um dos, tem algumas, tipo assim, approaches, né, para isso. Um dos approaches que o pessoal do Ethereum tem tentado ter é de popularizar o MV. Então, assim, é fazer com que seja muito fácil qualquer um conseguir extrair o MV, porque aí, se isso acontecer, você acaba não fazendo valer a pena para aquele cara que está tentando extrair o máximo de todo mundo. E hoje em dia tem vários sites que você pode ver, assim, tem sites que mostram das últimas X transações, quanto que teve de MV em cada um. Então, assim, realmente é um problema, mas, de novo, assim, é um problema de uma lista de problemas que tem, que eventualmente vai acabar sendo resolvido se o pessoal realmente prestar atenção. Tem ideias, né, de mudar a forma que o mempool é feito. Tem a questão também que as L2 elas funcionam de um jeito meio diferente, do sequencer. Então, assim, tem muita coisa que ainda está sendo desenvolvida, né? Assim, eu acho que tem outros problemas maiores no momento para resolver do que... Sim. Não, e acho que é um pouco daquilo também, você não precisa abraçar todos os problemas, né? Alguns vai ter alguém lá que vai resolver, e você vai depois copiar código aberto, etc, e resolve para todo mundo, né? Então, você acha que é um pouco dessa ideia. Deixa eu parar por aqui, que senão a gente fica aqui um assunto às 3 horas falando, etc, e adoraria, mas a gente tem um tempo aqui até para ficar. Eu queria que vocês deixassem agora, talvez, uma mensagem final, e onde eles continuam essas conversas com vocês. Não sei quem quer começar. Acho que a gente pode, cara, a gente está ativando cada vez mais ali. Para quem é mais técnico, pode se juntar ao nosso Discord, né, da Rails. Tem bastante evento, tem bastante coisa sendo anunciada lá. Para quem é menos técnico e acompanhar o que a gente está fazendo, acho que o principal canal nosso hoje é o X, né, o antigo Twitter. Segue lá, Rails Labs. Todo dia tem uma notícia, tem coisa que a gente está fazendo. A gente tem o LinkedIn, obviamente, mas o LinkedIn acaba sendo um pouco mais institucional, né? Aí no X é mais tudo que acontece, né? Então, eu acho que o X, para quem quer seguir ali o dia a dia, tá bem legal. E é isso. E aí a gente, nós somos facilmente achados aí, podem procurar se quiserem alguma informação a mais, manda mensagem aí via LinkedIn, via X, a gente responde, marca, a gente é bem disponível. E tem também o site, né, que é rails.com, e de lá você também consegue entrar, é Rails com Y, tá? É RAYLS, Rails.com, e lá você tem links também pro X. A única coisa que eu ia falar também é o seguinte, como vai ter um token, né, para quem está interessado em participar, ficar de olho no X, porque é lá que vai ter os anúncios e vai ter um sistema de pontos, então ficar de olho ali no X, é Rails Labs. E, cara, vamos construir aí o futuro de finanças aqui juntos, a partir do Brasil para o resto do mundo. Boa. Eu acho a história do token, essa história de você fazer a testnet e depois ganhar pontos, etc., acho que é uma forma espetacular de testar qualquer modelo de negócio, assim, qualquer coisa, né? Então, assim, você pega uma população gigante, o sistema inteiro, para testar o teu coisa, distribui pontos, que depois o cara, se dando certo, vai ficar todo mundo ali participando e sendo compensado por isso, né? Então, acho que é uma coisa bem legal do ecossistema, de como é que isso funciona em cripto e só em cripto, né? Você não tem outra forma de fazer isso só em blockchain, vamos dizer assim. Exato. Você não tem outra forma de fazer isso, senão nesse mundo aí, Web3 descentralizado. Então é isso. Obrigadão. E a gente, em breve, eu vou chamar você de novo, hein? Que eu quero querer saber uma novidade. Não demorar muito tempo, não. Tá Valeu, bom, Gustavo. beleza. Um abraço. Valeu. Aí. Tchau. Valeu. Se você chegou até aqui, é porque deve ter gostado desse episódio. Então não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto. E até a semana que vem. Tchau.